Olá, meus queridos e minhas queridas, mais uma vez estamos nós aqui reunidos no nosso canal Universo da Mulher. Sejam todos muito bem-vindos. Esta sua amiga Anita Castro aqui novamente com vocês, trazendo mais um pouco de material que seja interessante para a nossa evolução rumo ao poder divino. Vocês podem escutar aí alguns trovões por trás, né? Alguns sons de chuva, porque aqui na minha cidade está se armando agora um grande temporal e isso é maravilhoso. Limpa as energias, traz frescor, abençoa a natureza. Então, como vocês sabem, nós demos início no último vídeo à nossa série Ensaios Filosóficos. E neste vídeo daremos continuidade aos primeiros versos de Pitágoras, ok? Então fiquem aí com a nossa vinheta que eu já retorno para o nosso bate-papo. Muito bem, meus queridos e minhas queridas, hoje nós vamos falar sobre os primeiros 5 versos de ouro de Pitágoras, que são em número de 72 ao todo. No vídeo passado, nós falamos sobre a biografia de Pitágoras e sua maravilhosa contribuição com a humanidade. Sendo assim, se você ainda não viu esse material, corre lá e assiste, para que você possa acompanhar desde o princípio, para poder compreender em detalhes a nossa série Ensaios Filosóficos aqui do canal Universo da Mulher. Antes de nós acompanharmos os primeiros versos de Pitágoras, os quais eu pretendo trazer sobre os mesmos algumas considerações que eu creio sejam muito relevantes para a nossa análise mais aprofundada, eu gostaria de esclarecer um ponto-chave de uma questão a ser averiguada. E se trata de qual relevância os versos de ouro de Pitágoras ou a filosofia tenham a ver com o sagrado feminino. Bem, sagrado é tudo aquilo que te faz verificar a importância do sentido da vida. E tanto os versos de Pitágoras como a filosofia em geral têm total relevância para o sagrado feminino e tem tudo a ver. Então vejamos. Analisando a origem da palavra sagrado, ela é proveniente do latim sacrum ou sacrato, referindo-se a algo que merece veneração e imenso respeito, ligado ao divino, à introspecção espiritual, purificador e venerável. Já o feminino, nós sabemos, se relaciona a tudo que é próprio, não só da mulher, como também a energia de tudo que é sensível, nobre, suave, gentil, amoroso, nutridor. E estas energias, estes sentimentos, são próprios da fêmea, mas não só de nós, como também são inerentes a todo ser humano, independente do gênero, bastando apenas que se esteja disposto a desenvolvê-las, posto que às vezes essas características estão ainda latentes em nós, ou seja, podem estar ainda adormecidas, encobertas por toda uma camada sociocultural que nos tenha sido imposta, e, portanto, são sentimentos e características em nós, às vezes ainda encobertas, não aparentes e não manifestas, que, se bem trabalhadas, emergirão, virão à tona em todo o ser humano. Por isso, tanto a filosofia em geral como o nosso caso atual, os versos de ouro de Pitágoras, estão totalmente relacionados e têm tudo a ver com o sagrado feminino, que visa promover a capacidade de acolhimento, a elevação de consciência, a conscientização do valor das energias femininas no ser e da mulher, da espiritualidade, dos ciclos
das questões psicológicas, físicas, pessoais, empoderadoras, enobrecedoras e socioculturais. E a filosofia em geral, como aqui os versos de ouro de Pitágoras, seguem exatamente essa linha de pensamento. Então, vamos a eles. No verso de ouro de número 1, Pitágoras diz: honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. Bem, dissecando em profundidade o que Pitágoras nos fala aqui neste primeiro verso de ouro, ele está nos recordando da importância de honrarmos devidamente a divindade ou as divindades, como as entendamos, seja este entendimento da divindade nas vertentes religiosas que forem, no cristianismo, muçulmanismo, judaísmo, umbandismo, paganismo, budismo, hinduísmo, enfim, a veneração e a honradez devem ser, segundo nos diz o verso, como manda a lei, ou seja, segundo os princípios divinos determinados, com retidão de espírito. Porque o que se observa com frequência são pessoas que se dizem seguidoras de determinada divindade ou religião, mas não agem nem praticam os seus fundamentos. Vamos usar o exemplo da palavra cristão. A palavra cristão, mais que determinar os seguidores do Cristo, determina que os mesmos sejam seus imitadores, o que é natural a qualquer credo, divindade ou religião. Relembrando que a palavra religiosidade ou religião vem de religare, que significa ligar com firmeza, referindo-se ao divino. E vejamos, como é que nós vamos ligar com firmeza aquilo pelo qual apenas se professa pelos lábios em palavras e não se pratica? Um cristão, por exemplo, deve ser um imitador de Cristo. E como Cristo agia? Com amorosidade, com retidão, com justiça, com coerência aos seus princípios, com caridade, com benevolência, com acolhimento, não é mesmo? Portanto, quem se denomina cristão deve agir imitando o seu mestre. Mas digamos que você seja ateu e, por conseguinte, não seja seguidor de nenhuma religião. Ok, mas deve ter alguém que para você lhe remeta ao que é mais sagrado ou de suma importância, um exemplo divino a ser seguido. Pode, por exemplo, ser seu avô, seu pai, sua mãe. E se toda vez que você for fazer algo importante, você se remeter a esta figura, você vai avaliar os seus princípios e vai realizar o seu melhor tentando se aproximar ao máximo possível desta figura que tenha sido tão emblemática na sua vida. Você com certeza não irá realizar as coisas de qualquer jeito, porque terá em vista como esta pessoa o faria ou lhe aconselharia que o fizesse. Entende? Quando Pitágoras se refere aos deuses imortais, ele está tratando daquilo que nos fica imortalizado na alma, jamais esquecido, digno de imenso valor para nós. E quando ele diz, honra em primeiro lugar os deuses imortais como manda a lei, ele está se referindo aos preceitos irrevogáveis, imutáveis, não adaptáveis do que para nós seja divino. Quando você vai fazer uma oração, elevar um rezo, fazer uma meditação ou cantar um mantra, você não faz de qualquer jeito, não é mesmo? Você se prepara, se concentra em seu objetivo, eleva os seus pensamentos, toma uma postura ideal, tranquiliza-se, eleva-se o mais próximo ao divino. Caso contrário, se tornaria apenas uma ladainha repetitiva, inválida, quando não fosse realizado segundo os preceitos necessários. Então, são destas questões que esse primeiro verso trata da integridade dos sentimentos, dos pensamentos,
das atitudes e da coerência de acordo com o que para você seja divino, procurando imitar a forma de agir do seu guia, do seu mestre, da sua divindade, segundo aquilo ele ou ela ensinaram e praticaram, ou seja, o honrando segundo manda a lei, o que este ser determinou em atitudes e ensinamentos. No segundo verso de ouro, Pitágoras nos diz: a seguir, reverencia o juramento que fizeste. Avaliando, ele está dizendo: pratica com retidão, com consciência, sempre considerando o que te foi proposto pela tua divindade e o que você juramentou, ou seja, se propôs a fazer, e faça-o dignamente, integralmente, com atitudes, não somente em palavras, mas em ações, com elevados pensamentos, respeitando ao que você se comprometeu. No verso 3, Pitágoras diz: depois, os heróis ilustres, cheios de bondade e luz. Neste verso, Pitágoras se refere às figuras ilustres que servem de referencial para as nossas vidas, mas que não são divindades e sim seres humanos como nós e que, portanto, se aproximam da nossa condição enquanto humanos, significando que se este herói que admiramos é um ser humano como nós e conseguiu atingir altos patamares, nós também conseguiremos e, portanto, estes também são fundamentais para a nossa evolução. Vejamos exemplos de heróis da humanidade a serem imitados. Mahatma Gandhi. Ele foi o idealizador e fundador do moderno Estado indiano e o maior defensor de Satyagraha, que é o princípio da não agressão, da forma não violenta de protesto como um meio de revolução. Inspirador de gerações de ativistas democráticos e antirraciais, afirmando a simplicidade de seus valores baseados na sua fé, na verdade, na paz e na empatia, colocando-se sempre no lugar do outro. Martin Luther King, ativista político que tornou-se um dos mais importantes líderes dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos e no mundo, com uma campanha de não violência e amor ao próximo. Nelson Mandela, vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 1993, pai da moderna nação sul-africana, considerado como o mais importante líder da África Negra, defensor dos direitos humanos, pelos quais se tornou prisioneiro por 27 anos devido a um regime de segregação racial. Madre Teresa de Calcutá, que com toda a sua dedicação amorosa socorreu os mais pobres dos pobres da Índia e doou o seu coração e vida missionária a tão digna obra, deixando um legado de luz imensurável para a humanidade. Irmã Dulce, que foi tão generosa e fez tanto da caridade aos necessitados o seu lema, que ficou conhecida pelo epíteto de Anjo Bom da Bahia, chegando a ser beatificada em 2011 pela nobreza do seu espírito. Francisco Cândido Xavier, o nosso amado Chico, médium de elevadíssima envergadura, que através das suas mãos abençoadas logrou-nos mais de 450 livros psicografados, os quais venderam mais de 50 milhões de exemplares, não ficando para si com nenhum centavo, mas ao contrário, cedendo em cartório todos os direitos autorais dos livros para instituições de caridade, como, por exemplo, o Lar de Caridade e Hospital de Pênfigo, Fogo Selvagem. Chico foi um grande exemplo de amor incondicional, humildade, altruísmo, generosidade, genuína abnegação, princípios de dedicação externa e superação de tendências egoístas da personalidade.
um ser lindo que sempre realizou sacrifícios voluntários dos próprios desejos e vontades, em nome do bem maior e em prol de todos que lhe rodeavam. E, enfim, há inúmeros exemplos de verdadeiros heróis da humanidade que nos deixaram um riquíssimo legado de ideais e sensibilidade a serem imitados. E há também aqueles heróis que permaneceram quase secretos à humanidade, mas com os quais, muitas vezes, convivemos ou os conhecemos. Aqueles heróis anônimos que dão sempre o melhor de si, não só pelos seus, como por todos os que lhe rodeiam. Aquelas mães e aqueles pais de família que são verdadeiramente heróicos e que vivem uma vida de sacrifícios e abnegação amorosa em prol da felicidade e bem-estar da família. Aquelas mulheres e homens que, silenciosos, proporcionam muito ou quase tudo do pouco que têm para beneficiar aos mais necessitados. Quem de nós já não conheceu um exemplo de verdadeiras almas boas das quais a generosidade e capacidade altruística e de doação do seu melhor deixa um rastro florido pelo caminho? Esses são os heróis ilustres, cheios de bondade e luz, que devemos imitar e ter como exemplos, dos quais nos fala aqui Pitágoras em seu terceiro verso de ouro. No verso de ouro número 4, Pitágoras diz: homenageia então os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. Aqui, Pitágoras está se referindo à sacralidade de tudo o que há na natureza. Os gregos tinham essa consciência elevada de que tudo carrega em si uma porção do grande Espírito Divino e que, portanto, deve ser tratado com respeito e dignidade. A pedra como a areia, as águas como os ares, a terra como as plantas, os animais domésticos como os selvagens, enfim, tudo tem em si um espírito que merece a devida consideração, a devida reverência, merece ser tratado com a devida atenção. Agora, nós sabemos que existem aquelas pessoas que não têm um mínimo de respeito ou consideração por nada. Leon Tolstói dizia: há quem passe pelo bosque e só veja lenha para a fogueira. Ou seja, não consegue admirar com um mínimo de reverência a beleza e a graça de uma floresta, porque está focado só em si e em seus objetivos egocentrados. É interessante aquelas pessoas que compram um determinado espaço de terra e passam a tratá-la com o maior descaso e desdém, desmatando, destruindo e ainda dizendo com arrogância: esta terra é minha. Mas imagina só, a terra com seus milênios e milênios de existência respondendo: eu sou sua? Não, você é meu, porque você veio de mim. Todos os minerais e componentes que eu tenho fazem parte do teu corpo. Fui eu que como mãe te pari, e daqui a pouco sou eu, ao teu final, que vou te engolir. Então, como assim eu sou tua para fazeres de mim gato e sapato? Quer dizer, por favor, me trate com o devido respeito que eu mereço, porque eu te trato como uma mãe trata um filho. Eu te nutro, te acolho, te crio, te amparo, te supro todas as necessidades. Então, me respeite. Outra questão importante a se considerar é que tudo nos 4 elementos nos serve com dedicação e carrega em si uma porção sagrada que merece respeito e cuidados. A terra nos mantém sobre si e nos dá os seus abundantes frutos. O ar nos oferta frescor e traz até nós o oxigênio vindo também das plantas. A água nos mata a sede e limpa, purificando as nossas casas e os nossos corpos. O fogo
ilumina os nossos ambientes, aquece-nos com seu calor, cozinha nossos alimentos. Então, merecem o nosso mais dedicado respeito. E mais, mesmo que tudo na natureza não nos servisse com tamanha dedicação, ainda assim mereceria total dedicação e consideração só pelo fato de ser parte do divino. Platão diz que a elevação humana de fato se dará quando nós, seres humanos, pararmos de pensar no que isto me serve e passarmos a pensar no que eu posso servir a isto, entende? Ou seja, consciência elevada de verdadeiros valores, aproximação com o divino, com o belo, com o bem, espírito de serviço sincero. Por isso, Pitágoras nos fala aqui no verso 4, homenageia então os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. E para encerrarmos esse vídeo, vamos ao verso de ouro de número 5, que diz: honra em seguida os teus pais e a todos os membros da tua família. Sobre este verso, eu acho muito curioso o comportamento daquelas pessoas que são totalmente gentis e bem educadas com os outros, têm um comportamento que parece exemplar no trabalho e nos ambientes sociais e chegam em casa e se transformam completamente com a família, com os pais, com os seus, não tendo um mínimo de consideração ou gratidão para com os que lhes são mais próximos. Aí, na verdade, passam uma máscara de bom mocismo, mas daqui a pouco, em meio a um diálogo aberto, começam a falar mal dos pais e dos parentes sem um pingo de respeito. É diferente você se abrir e contar um problema para alguém do que você falar mal. E eu sei que muitas pessoas, infelizmente, não conheceram seus pais, viveram na orfandade, tiveram e têm famílias difíceis, situações que muitas vezes são aparentemente insustentáveis, mas ainda assim, só pelo fato de termos recebido nesse campo evolutivo desta família a vida, já é motivo suficiente para se ter um mínimo de gratidão e respeito. E aquelas mães, aqueles pais que se sacrificaram, deram tudo de si para sustentar e manter suas famílias, cuidaram com o maior desvelo dos filhos, as mais das vezes tiraram de si para suprir os filhos, se dedicaram, se esmeraram, amaram com os mais desvelados afetos e depois na velhice são destratados, rejeitados, humilhados, desamparados, desconsiderados e abandonados por seus filhos simplesmente porque, na visão ingrata destes filhos, os pais estão velhos e, portanto, descartáveis, pois não lhes servem mais. Então, há que se considerar com certeza que os males do mundo estão alavancados pelas raízes profundas do egoísmo. Quer dizer que no momento que eu não posso mais me servir de alguém, ele se torna descartável? Quer dizer, onde está a minha humanidade nisto? De seres humanos se espera que sejam humanos, ou seja, que hajam na vida segundo os valores que se espera de um ser humano, com integridade, com respeito, com dignidade, com empatia, com amorosidade. Uma pessoa, um filho ou filha, que destrata os seus pais porque envelheceram, se esquece que amanhã será ele que viverá a velhice também nas mesmas condições, ou talvez até piores. E quanto aos familiares? Todos nós temos aquele tio, aquela tia, aqueles sobrinhos, aqueles primos, aqueles filhos, que às vezes são muito difíceis e, nestes casos, há que se respeitar as diferenças e, com paciência, buscar compreender que nenhum de nós é perfeito,
Todos somos passíveis de erros. Todos somos diferentes uns dos outros. O que não dá direito a ninguém, tampouco nos dá o direito de renegarem a nós ou renegarmos para sempre o outro devido aos seus defeitos ou diferenças. Ora, nós sabemos que às vezes, por um tempo, é necessário uma distância que se torna saudável para ambas as partes, mas nem por isso vamos desonrar os nossos familiares e enlamear a sua existência. Se são de nossa família, em especial pai e mãe, merecem toda a nossa gratidão, o nosso respeito, a nossa honra e a nossa consideração. Dentro desta importância, vamos honrar devidamente os nossos pais e a nossa família. Deles proveio a nossa vida, neles estão os primórdios da nossa existência humana, e eles, por si só, merecem todo o nosso honrar e gratidão por estarmos no mesmo campo de evolução que eles. Então, meus queridos e minhas queridas, para que não esqueçamos destes primeiros 5 versos de ouro, vamos repeti-los e tratar da ideia central do que eles nos trazem. Sendo assim, Pitágoras nos diz: 1. Honra em primeiro lugar os deuses imortais, como manda a lei. 2. A seguir, reverencia o juramento que fizeste. 3. Depois os heróis ilustres, cheios de bondade e luz. 4. Homenageia então os espíritos terrestres e manifesta por eles o devido respeito. E 5. Honra em seguida os teus pais e a todos os membros da tua família. Então, a ideia central dos versos de ouro, do 1 ao 5, é honrar. Honrar aos deuses, ao juramento, aos heróis, aos espíritos terrestres, aos pais e à família. Ele nos fala até aqui da importância da honra e do juramento, de cumprirmos com compromisso e dedicação essas questões. Bem, minhas queridas e meus queridos, espero que vocês estejam gostando da nossa dissecação, do nosso esmiuçar, da nossa análise em minúcias dos versos de ouro de Pitágoras, onde cada um de vocês tem total condição de fazer as suas próprias reflexões e análises pessoais sobre os mesmos. Antes de me despedir, quero recordá-los de curtirem o vídeo para ajudar o nosso canal Universo da Mulher e também curtindo, viabilizar para que outras pessoas possam acessar esse material. E logo vai aparecer aí o meu rosto no final do vídeo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal Universo da Mulher, clica sobre ele e te inscreve, tocando também no sininho para ativar e receber as notificações dos próximos vídeos. Vai ficar aí também a sugestão de um outro material para que você possa acompanhar aqui no canal se desejar. Sempre grata pelas agradabilíssimas companhias de todos vocês, meus queridos e queridas, que sejam todos abundantemente abençoados. Boas reflexões e até o nosso próximo vídeo, onde daremos continuidade à análise dos versos áureos de Pitágoras. Mil beijos em seus corações e tchau, pessoal!